Se você busca qualidade e preço baixo, a Tabolando Car oferece serviços de funilaria e pintura com uma equipe especializada em polimento, cristalização e muito mais, com diversas formas de pagamento que cabem no seu bolso. A Tabolando Car trabalha com diversas seguradoras. Descubra como a Tabolando pode te ajudar. Faça o orçamento sem compromisso. A funilaria está na Rua Marconde Salgado, número 120, na Vila Correia, em Ferraz de Vasconcelos. Ou ligue para 4675-0493. Tabolando Car. Dê ao seu carro a importância que ele merece. Olá para você que nos acompanha, seja bem-vindo a mais um Cenário de Notícias. Eu sou Danilo Santos, estou aqui hoje com o Fernão Falheiros para falar um pouco sobre monarquia, sobre essa parte da história do Brasil que a gente conhece muito pouco. Bom dia, Fernão. Hoje de manhã eu vou falar bom dia pro Fernão aqui, mas você está assistindo à tarde, à noite, né? De madrugada. De madrugada, que é a hora que o pessoal mais fica na internet. O Fernão, eu conheci o Fernão uns 4, 5 anos atrás, e a gente teve uma conversa sobre um assunto e dali eu passei a me interessar sobre esse assunto que é a monarquia. O Fernão defende o sistema monárquico, né? E hoje esse assunto está muito latente, muito visível na mídia, né, Fernão? Hoje, então existe uma proposta no Senado para um novo plebiscito, inclusive, para consultar a população sobre a monarquia, né? Exatamente. E aí muita gente ouve falar em monarquia, tem uma ideia errada ou não tem informações sobre isso, já pensa logo na Disney, né? Ou na Disney ou na era medieval. Ou na era medieval. Então, o que você nos diz sobre monarquia, Fernão? Você que é um conhecedor desse assunto. Vamos lá. Bom, primeiramente, eu sou tecnólogo em informática, como você sabe, e boa parte dos amigos internautas sabem porque me conhecem já no meu trabalho fora do movimento monarquista. Eu sou funcionário do Estado, mas exatamente por enxergar o Estado como a gente enxerga hoje, um Estado inchado, um Estado onde não há nenhuma medida que compense, né, o excesso de poder que alguns entes têm, isso faz com que não haja justiça social. A verdadeira justiça social passa por quê? A família tem que ser a base da sociedade. A família é a primeira base da sociedade. Depois disso, o município tem que ser o tutor das ações que as famílias não são capazes de fazer por si só, né? E aí a gente vai entrar em alguns aspectos como saúde, segurança, educação. O Estado tem que ser o responsável por fazer aquilo que as famílias, que o conjunto das famílias e que o município não for capaz de fazer. E a União fazer o que o Estado ou os municípios e o conjunto das famílias não for capaz de fazer. Com isso, nós vamos ter um Estado lá em cima, ágil, flexível e enxuto. Isso gera o quê? Mais facilidade de geração de emprego, de renda. Se você olhar, por exemplo, os melhores IDHs do mundo, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, nós temos apenas, acho que 20, 25% de monarquias constitucionais parlamentaristas, que é o que a gente defende no Brasil, né, como era guardadas as devidas proporções, né, em 1824 a Constituição já defendia isso, né, já era uma monarquia parlamentar constitucional. Então, com as adaptações para a nossa vida atual, mas olha que interessante, nós vamos ter então um Estado que é ágil e que rapidamente consegue atender os anseios da população. Mas isso diz pouco, isso não diz muita coisa ainda. Por quê? Porque a gente não tem a noção do que era aquele Estado, porque muita gente tenta falar do período do Brasil Imperial, colocando como realidade o nosso contexto de sociedade atual. E uma das coisas mais importantes quando você vai estudar história chama-se contextualização.
Por exemplo, muita gente vai dizer, mas Dom Pedro I traía a Imperatriz Leopoldina. Naquela época, não que eu concorde, né, tem que deixar claro isso, mas naquela época, um homem que não tivesse mais de uma mulher, não era homem. Era uma realidade da sociedade, não era dele. Né? Uma cultura daquele tempo. Isso, né? Que não se traz aos tempos atuais. Então, eu vou tentar combater alguma coisa com argumentos errados. Por exemplo, nas minhas aulas, eu tenho a parte da Revolução Russa, que eu tenho que falar, né? E na Revolução Russa a gente vai falar, por exemplo, dessa dicotomia direita e esquerda, né? E muita gente vai dizer assim, você está defendendo a esquerda. Não, eu estou dizendo o que aconteceu. Houve um erro de interpretação. Né? Infelizmente, no Brasil, a gente está tendo uma situação em que está se dividindo o Brasil em dois lados. Isso não existe. Nós estamos num país multicultural. Etnias 1000. Sim. É o país que recebe o mundo. Acho que isso é a prova disso são algumas contradições, né, entre pautas defendidas por um determinado lado. Eu vou entrar num exemplo aqui só para o pessoal entender. Um grande exemplo são essa pauta, por exemplo, a participação no esporte de transexuais. É uma pauta defendida pela esquerda que agride a pauta do feminismo, que é defendida também pela esquerda, né? Então, assim, são coisas completamente diferentes, sim, né? Sim. E aí acabam se conflitando. A monarquia, nesse contexto, ela estaria inclinada à direita ou à esquerda? Existe no site da Casa Imperial do Brasil, né? Uma cartilha muito interessante, acho que eu já até passei para você, que Sim. é a cartilha do movimento mesmo, das posições. Nem direita nem esquerda, a Casa Imperial é avante. É um dos lemas, né? Lemas. Ou seja, a direita e esquerda é uma posição política. Isso fica para os políticos, que são quem governa através do voto popular. Não sei se você sabe, mas durante todo o período imperial do Brasil, as eleições ocorreram normalmente. Ao contrário do que muitos pensam, às vezes a pessoa fala para mim assim, mas Fernão, você prefere monarquia ou democracia? Essa é uma coisa interessante, né? Já que se você, de novo, olhar os países mais democráticos do mundo, a maioria são monarquias. Uma coisa é sistema de governo, outra coisa é você ter uma ditadura, ter uma democracia, né? Então, vamos fazer o seguinte, para a pessoa que está lá em casa nos assistindo, para eles entenderem como é que funcionaria na prática isso. Figura do presidente da república não existe, não tem, monarquia não seria república, não tem presidente. Isso. Seria substituído pelo imperador. Pelo imperador. Isso na figura de chefe de Estado. O que a gente tem hoje? O chefe de Estado e o chefe de governo são a mesma pessoa. Certo? Que é o presidente da república. Alguns me dizem assim, então é só a gente fazer uma república parlamentarista. Qual é a grande dicotomia entre você ter uma monarquia parlamentarista e uma república parlamentarista? Vamos imaginar a seguinte situação. Bolsonaro se elege deputado e vira primeiro-ministro. Lula se elege presidente e tem o poder de dissolver o Congresso, que é um poder do presidente, certo? Sim. Tá. Então nós estamos falando de um ente de direita e um ente de esquerda brigando pelo poder. Entendi. Se a gente tem, e é importante ficar claro isso, pelo menos até na Casa Imperial Brasileira, é proibido, para se ter o direito ao trono, ser de qualquer partido político. É proibido. Você perde o direito de herança do trono. Você sai da linha sucessória. Então, você tem um ente apolítico que representa a nação. Isso é chefia de Estado, não é governar. Quem vai colocar ministro da Saúde, ministro da Educação, os ministros militares? Isso é primeiro-ministro. Que sai da onde? Do Congresso, que é eleito pelo povo.
O poder continua sempre no governo, na mão do povo. Só que a partir do momento que o povo não estiver mais apoiando o trabalho desse primeiro-ministro, deste governo, o que nós vamos ter? O imperador exercendo o poder de dissolver o Congresso, tirar o governo e convocar novas eleições. Isso acontece? Espanha. Recentemente, há 2, 3 anos, aconteceu na Espanha. Não havia mais o apoio popular e então o rei Filipe dissolveu o parlamento e convocou novas eleições. Em pouco tempo, você resolve uma crise. Então, essa estabilidade política gera estabilidade econômica. Você, como empresário, sabe disso. Sim. A instabilidade política acaba com o comércio, acaba com a indústria, Sim. acaba com os serviços. Fantástico. Hoje, e aí a figura do ministro, ele seria, do primeiro-ministro, continuaria sendo o executivo, as ações executivas. A influência do imperador na política seria, é uma palavra que você usa muito, seria um poder moderador apenas. Isso. Não... Ele é o guardião dos valores do povo. Ou seja, para que serve o rei? Ou, no nosso caso do Brasil, devido à sua dimensão, o imperador. Ele serve para proteger o povo de maus governos. Perfeito. O imperador, ele não é uma pessoa escolhida, não é uma pessoa nomeada, né? Na verdade, hoje, se entrássemos em uma monarquia, o imperador seria... Dom Luís. Dom Luís. Dom Luís é descendente de Dom Pedro II, no caso. Isso. Né? Então, fala um pouquinho da história pra gente, lá de Dom Pedro II para cá, como é que funciona essa família imperial, como ela se mantém para permanecer com a possibilidade da volta ao trono. Como ela se mantém é bem interessante, porque todos trabalham. Dom Luís é químico, o irmão dele, Dom Bertrand, é advogado, né? Dom Antônio também tem a sua profissão, Dom Rafael, né? Então, nós temos toda uma linha sucessória, toda uma família imperial brasileira, ao contrário do que alguns às vezes... então ele vai passar para os Bragança de Portugal. Não. Os Bragança de Portugal são um outro ramo que saiu de Dona Maria, filha de Dom Pedro I, que assumiu o trono de Portugal. Né? Que seria o Duque de Bragança, que é Dom Duarte Pio. É outro cara, é outra família. Eles saem do mesmo ramo, mas não são a mesma família. Né? Aqui o nosso ramo, vou pegar aqui um presente que eu vou trazer para a TV Cenário. Opa. Né, que é a bandeirinha imperial, e aí eu vou explicar um pouco disso. Sempre falaram pra gente, né, que o verde é a mata e o amarelo é o ouro. O ouro, isso. O que é uma... Tá no hino da bandeira, inclusive. Que é uma mentira histórica. Né, e qualquer pesquisa mediana na internet vai mostrar isso. O verde é a cor da Casa de Bragança. Logo após a nossa independência, nós tivemos, então, essa bandeira que foi constituída. E aí utilizou-se o verde, que é a cor da Casa de Bragança, e o losango amarelo, que na verdade seria dourado, nesse sentido, né, que é a Casa de Habsburgo, da Imperatriz Leopoldina. Quem assistiu a novelinha da Globo lá, viu? A Leopoldina. Então, o símbolo da Casa de Habsburgo é um losango amarelo. Puseram esses dois elementos e juntaram com... aqui no centro a gente tem a Cruz da Ordem de Cristo e a esfera armiliar, que são o símbolo dos Bragança. As estrelas no entorno aqui representam as províncias e as nossas maiores riquezas, que está aqui, na época, o tabaco e o café. Outra coisa interessante, aqui em cima a gente tem a coroa imperial. Em cima da coroa tem uma cruz, que é sempre para lembrar que nem mesmo o imperador está acima de Deus. Então é bastante interessante. Essa coroa, a de Dom Pedro II, ela tá... Vou deixar aqui de presente para vocês. Opa, obrigado. Tá? Essa coroa, ela tá no Museu Imperial em Petrópolis. Legal.
Então eu tenho vontade de ir, ainda não consegui ir, mas eu quero ir para Petrópolis para exatamente aprender um pouco mais, né, também. A gente sempre aprende, né, todos os dias. E aí o que acontece? Dom Pedro I promulgou a nossa Constituição de 1824. E nela dividiu o poder do Brasil em 4. Lembra que a gente fala Praça dos Três Poderes, né, em Brasília? Não, nós tínhamos 4. Existe um livro que chama Por que o Brasil é um País Atrasado, de Luiz Felipe, que explica que o grande problema do Brasil é a concentração de poder. Naquela época, 1824, a gente pulverizou o poder. Pulverizou de que forma? A gente tinha o executivo através do chefe do gabinete de ministro, ou presidente do gabinete de ministro, que seria hoje equiparado a um primeiro-ministro. A gente tinha o legislativo com a Câmara e o Senado. O judiciário, com todas as suas esferas, e o poder moderador, que era o poder do imperador de ficar acima desses poderes, apenas olhando se eles estão atendendo a população. Mas Dom Pedro I teve um problema. O problema dele foi exatamente o fato de que o Brasil era um país nascente. E o fato de o Brasil estar começando, ainda tinha muitos separatismos, por conta até da América Espanhola, né, que se dividiu. Teve a Guerra da Cisplatina, né, hoje o Uruguai, que era uma província do Brasil. Então, aquilo enfraqueceu um pouco. E esse enfraquecimento, mais os problemas em Portugal, que a filha dele seria rainha, mas o irmão, Dom Miguel, tomou o trono dela, fez com que ele voltasse a Portugal para reaver o trono para sua filha. Ele morreu 2, 3 anos depois. Morreu um pouco depois. O que acontece? Para isso, ele deixou o seu filho, com 5 anos de idade na época, uma tutoria, né? E quem que ele escolheu para orientar, educar o seu filho para poder ser o futuro imperador do Brasil? José Bonifácio de Andrade e Silva. O cara que fundou esse país. E assim, você estuda um pouquinho sobre José Bonifácio, você vê que ele é um cara muito negligenciado, vou usar essa palavra. Injustiçado. Injustiçado, né? Não se fala de José Bonifácio, né? Não. Se fala, aliás, muito pouco dele, né? O José Bonifácio ele é um pouco lembrado em Santos, né? Na cidade dele tem que ser um pouco lembrado mesmo, né? Tem algumas estátuas, tem algumas placas lá. Quem quiser visitar é bem legal. Na praça pública mesmo, ali naquele Jardim da Orla, tem uma estátua de Bonifácio, que é uma referência ao cara que fundou o Brasil. Inclusive existe o documentário, né, Bonifácio, o fundador do Brasil. Quem quiser pode buscar. Até uma fonte que eu recomendo para você ter um outro lado, uma outra visão, né? Porque hoje eu vou dizer que, apesar de você não gostar muito dessa divisão, né? Mas o nosso aprendizado, principalmente de história, ele é todo voltado a uma visão de esquerda, né? É uma tendência republicana. E o que... Por exemplo, eu assisti as séries do Brasil Paralelo. Muito boas. Aquilo é fantástico. Você tem uma visão completamente diferente das coisas, as mesmas coisas sendo contadas de uma forma um pouquinho diferente. Eu vou dar um exemplo aqui. A imagem que é passada de Dom Pedro I, por exemplo, é uma imagem totalmente caricata. Parece um cara que não fazia ideia do que estava fazendo, um cara que... a imagem que a gente aprende na escola, do que a gente vê nos livros. Dom João VI também. Dom João VI é extremamente injustiçado na história do Brasil, porque é tido como um covarde. Por ter fugido de Napoleão. O que ninguém entende, talvez quem joga xadrez consiga entender um pouco. Sim. Né? É que você vence o jogo quando você mata o rei. O que ele fez foi tirar essa peça de perto do inimigo e impedir que, para sempre, Portugal passasse a fazer parte do Império Napoleônico. Por mais que naquele momento tenha sido ruim para quem ficou, quando ele voltou,
ele conseguiu restaurar a nação. Sim. Além disso, para nós foi importante. Porque ali, naquele momento, em 1808, nós deixamos de ser colônia. Como assim deixamos de ser colônia? Alguns não podem perguntar, né? Como assim deixamos de ser colônia? É muito simples. O que era o Brasil quando Dom João VI veio para cá? Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. Sim. Ou seja, nós passamos a ser parte do reino de Portugal. Parte do reino. Ficou inclusive a capital do reino era aqui. E o plano dele era até maior. Era construir no Brasil o grande império lusófono. Ou seja, daqueles que falam português, que eram as colônias, as antigas colônias. Então era Angola, Timor-Leste, Macau. Pegar todos os países que eram de Portugal e formar um grande império. Com sede no Brasil. Com sede no Brasil. Então isso foi uma coisa fantástica, né? Só que o que acontece? Nós temos duas visões de Dom Pedro I, por exemplo. A visão brasileira e a visão portuguesa. Porque quando ele voltou lá, ele se tornou um grande rei. Durante pouco tempo. E um grande rei. Pra você ter uma ideia, o coração dele está guardado na Igreja do Porto. Tamanho respeito. Em Portugal ele é conhecido como Rei Guerreiro. Ele só foi muito criticado na volta dele por ter deixado o filho aqui, né? Os portugueses, a aristocracia portuguesa, ela queria voltar ao poder para Portugal, né? Não queria deixar uma sede do governo. O que acontece? Já tinha meio que um país pronto. As capitanias já eram divididas. Já tínhamos províncias, na verdade, praticamente, né? Montadinhas ali, né? Você já tinha um sistema judiciário, que Dom João VI deixou pronto. Você já tinha um sistema bancário. Universidade. Algumas universidades, 2, na verdade, né? Já prontas. Então, assim, nós desenvolvemos por conta do Napoleão. Nós temos que agradecer ao Napoleão. Sim. Historicamente, o grande salto do Brasil, né, o primeiro grande salto do Brasil foi com Napoleão. Tem uma literatura dele que ele fala que ele foi vencido 2 vezes na vida só, né? Uma pelo rei de Portugal e outra... E ele fala que foi vencido, né, na literatura escrita dele. E em Waterloo, né? Pelo frio, né? Pelo frio. Mas realmente, Dom João, é o que eu falei, ele deu uma cartada de mestre do ponto de vista de estratégia militar. Agora, na sua opinião, ou por dados que você estudou, por que caiu o Império no Brasil? Essa é fácil. O Império caiu por conta da abolição da escravatura. E é fácil de provar isso. É que, infelizmente, a história ela é ensinada de uma forma deturpada a não fazer a correlação e não ligar um fato com o outro. Foi liberado pelo Senado há pouco tempo, as falas do trono. O que são falas do trono? No início e no término do ano legislativo, era a única hora que o imperador tinha autorização para entrar na casa do povo, no Congresso. Porque aquilo não é do imperador, aquilo é do povo. Sim. Naqueles momentos, durante os 49 anos de reinado de Dom Pedro II, em todos os momentos ele pedia para acabar com a escravidão, porque nós éramos uma monarquia parlamentarista. Ele não podia dar uma canetada e acabar com a escravidão. Não era poder dele. Era poder daqueles que eram eleitos pelo povo. Então, uma sacada que ele fez foi utilizar de um artifício que a Constituição permitia, que era de nomear um para o Senado. E ele nomeou a princesa Isabel como senadora. Ou seja, a primeira mulher a ser senadora no Brasil foi princesa Isabel. E a princesa Isabel, como grande abolicionista, que eles sempre foram, inclusive, não sei se vocês sabem, a família imperial não tinha escravos. Eles faziam a alforria e contratavam assalariados. Com os seus próprios vencimentos eles pagavam. Não era com recurso público. Sabe qual era o vencimento da família imperial? 800 contos de réis. Que hoje... Só para você ter uma ideia.
não vamos nem fazer uma correlação com hoje, foi o mesmo valor durante 49 anos. O mesmo. Marechal Deodoro, em 15 de novembro de 1889, dobrou o valor. Então não era muito. Mas com isso, ele bancava estudo como de Carlos Gomes, né, o compositor da ópera brasileira, o Guarani. Bancou o estudo do próprio Deodoro, que inclusive por isso ele morreu de vergonha, né, expulsando o imperador, seu amigo, por conta de uma mentira que contaram de um amor que ele havia perdido. Quer dizer, é um chifre, é um chifre que gerou a nossa república. Você sabe dessa história? Não, essa história eu não ouvi. É interessante. O Deodoro, ele havia perdido uma disputa amorosa no Sul. Agora eu não lembro o nome, mas para um outro político. E aí, disseram para o Deodoro, que estava doente, acamado, em 15 de novembro, que o imperador iria nomear como primeiro-ministro esse desafeto dele. Deodoro levantou da cama e falou assim, não, esse não, todos menos esse. Foi lá e deportou a família imperial. Inclusive, só para você saber, aquela imagem dele na praça que hoje chamaria Praça da República, lá no Rio, né, em cima do cavalo branco, com a espada para cima e tal, ele não estava gritando Viva a República. Ele gritou Viva o Imperador. Existem relatos que comprovam isso. Ele gritou Viva o Imperador, porque ele era amigo pessoal do Imperador. A intenção dele era depor o gabinete de Ouro Preto, e não depor a monarquia. Mas aí, Benjamin Constant e mais alguns outros positivistas, que aliás, vamos falar sério, o Brasil é um dos poucos países do mundo que essa porcaria é levada a sério. Um dos poucos países do mundo que o positivismo é levado a sério. Augusto Conte não é levado a sério, acho que nem pelos familiares dele. Porque não existe verdadeira democracia no sistema republicano. Isso é um fato. Às vezes a pessoa pode falar assim, mas e os Estados Unidos? Os Estados Unidos se parecem tanto com uma monarquia, cara. Você não faz ideia. Quem governa? Trump construiu o muro? Não construiu. Não construiu. E não vai construir se os governadores não quiserem. Quem governa nos Estados Unidos é governador. O presidente, ele representa a nação e faz algumas macroações. Nada mais que isso. Você vê essa pulverização do poder que a gente fala? Cada estado tem a sua autonomia total. Autonomia. Inclusive penal, tributária. Né? Interessante. Agora, é fora da nossa realidade. Porque nós temos que trazer também para a cultura brasileira. Dom Bertrand, que é o nosso príncipe imperial, ele tem uma frase que eu acho muito interessante. Às vezes as pessoas não sabem, mas a nossa natureza não é republicana. Vou te fazer uma pergunta que eu já te fiz algumas vezes. Se você fosse abrir uma loja de roupas infantis, a sua loja seria a princesinha ou a filhinha da primeira-dama? A princesinha, claro. Filhos e filhas. Você fala, esse aqui é meu príncipe, isso aqui é minha princesa. Por quê? Porque você não consegue ver nada melhor do que isso. Você não fala, esse aqui é meu presidente. Não, você não fala. Não fala isso pro seu filho. Né? Você não quer que ele seja xingado por todo mundo. Entendeu? Então, verdade, é natural. É a ordem natural das coisas. E o Brasil tem uma outra característica. Ele foi fundado com bases na monarquia. Agora, vamos voltar a falar, então, né, sobre tudo isso para a gente chegar em como se deu o golpe militar. Em 1888, então, com a princesa Isabel como senadora, ela conseguiu colocar em votação e articular com os liberais, porque os conservadores estavam do lado dos fazendeiros e dos grandes oligarcas, em sua maioria, articular com os liberais para poder aprovar a abolição. Quando essa abolição foi aprovada, Dom Pedro estava em viagem representando o Brasil. Aliás, essas viagens eram pagas com também esses 800 contos de réis. Não usava recurso público, era com os seus vencimentos. Durante a viagem, ela era a regente, né? Ou seja, naquele momento ela estava como chefe de Estado, sancionou a lei. Quando ela sancionou a lei, o primeiro-ministro, o chefe do gabinete de ministros,
virou para ela e falou assim, Vossa Majestade acaba de perder o trono. E ela disse, olha que interessante, cara, a diferença entre político e estadista. Ela disse assim, 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu perderia para libertar os negros desse flagelo. Essa frase é famosa dela, né? A frase mais famosa dela. Interessante. E engraçado é que hoje você começa a conversar com, principalmente jovens, sobre monarquia, e o principal argumento que eles usam é que monarquia era escravagista. Você fala em voltar à monarquia, vai voltar os escravos. Né? Muito pelo Na verdade contrário. é o contrário, totalmente o contrário. Sim. E não só perderam a mão de obra gratuita, como perderam também o investimento, porque, né, eles pagavam por esses escravos, eles tinham muitos escravos, então era um valor alto empenhado ali. Sim, e não teve nenhuma restituição. Não, e a família imperial se recusou a pagar por seres humanos. Falou, não, o Estado brasileiro não vai pagar por pessoas que compraram seres humanos. Também existe um outro fato interessante, que muita gente fala assim, a família imperial levou todo o nosso ouro, né? Depois de terem sido exilados, né, tirados do palácio e levados para uma fragata, a fragata Alagoas, né, e ficaram lá 3 horas da madrugada, para que ninguém visse, porque não sei se você sabe, Dom Pedro tinha em torno de 90% de aprovação popular. Então o povo poderia se revoltar. Sim. Então, por conta disso, eles fizeram tudo isso de madrugada. Deixaram ele na fragata, e alguns netos estavam em Petrópolis, então foram buscar. O avô do ex-presidente Fernando Henrique era um desses. E aí foi perguntado, e se eles se recusarem a vir? O avô do Fernando Henrique disse, matem todos. Essa é a base da nossa república. Você percebe que as mesmas pessoas já estão desde aquela época? Porque o que eles queriam era isso, o poder. A intenção era só ter o poder. Entendi. E esses republicanos de última hora que financiaram tudo isso foram os grandes oligarcas, porque eles queriam ser indenizados pelos escravos que eles perderam. Acabaram alguns sendo de outra forma, né? Da forma que a gente conhece hoje, sim, né? Que você... benefícios, cargos, leis... E não só isso. Se a gente for ver, o que a gente teve na República de democracia? 2 primeiros presidentes militares não eleitos. Logo na sequência, velho. Quer dizer, nós estamos falando de 1889, 1900, começou 1930, ditadura Vargas. Depois também o Vargas querendo se aproximar dos nazistas, né? O Vargas querendo se aproximar dos nazistas como um grande defensor daqueles ideais espúrios, né? Não tem outra palavra. Acho que a palavra mais apropriada é espúria mesmo, sabe? É uma coisa nojenta de querer dividir ser humano. E é o que eu vejo acontecendo hoje no Brasil. Sim. Porque você pode ter opinião diferente da minha. E a opinião é sua, eu tenho que respeitar. Eu posso não concordar. A guerra de classes, né? Que hoje... Tenta se impor, né? Tenta se impor. Hoje mudou muito. Antigamente se fazia essa guerra entre rico e pobre, né? Sim. Isso acabou porque o pobre, ele não quer nada, ele quer trabalhar, ele não quer... O cara que é operário, ele quer trabalhar. Quer continuar sendo operário. Quer continuar sendo operário. Me dá um emprego só para ser operário. E aí falou, não, peraí, se esse cara não quer mais brigar, vamos arrumar alguém que queira. E aí se dividiu diversas classes, né? São 2 momentos que a gente... na verdade, são 3 grandes momentos que a gente tenta copiar a ideia do americano. Mas é tudo feito às avessas. Se você olhar a nossa primeira bandeira, que durou acho que 3, 4 dias, republicana, ela é uma cópia da bandeira americana, só que verde e amarela. Ninguém aceitou. Uhum. Aí o que eles fizeram? Pegaram a bandeira do Império, pegaram essa bandeira do Império, tiraram os símbolos da família imperial e colocaram a bola no meio. Concordo, ela é mais fácil de desenhar, mas é muito mais feia. Essa aqui é muito mais bonita. Né? Ela tem representatividade com a história do país. Ela tem simbologias que representam a cultura nacional, a nossa característica enquanto nação. E eu diria assim,
pelo que você fala dos valores da família imperial, seria você preservar um pouco da história, né? Trazer de volta Totalmente. o tradicionalismo. É triste, quando você começa a olhar no Brasil, por exemplo, o que o Brasil perdeu em termos de arquitetura, por exemplo. Não existe arquitetura, né? E é uma coisa, infelizmente, perde-se um pouco da identidade, né? Eu acredito até que o Niemeyer teria feito muito mais sucesso se nós fôssemos uma monarquia, né? Porque as obras iriam exigir essa esbelteza, essa beleza, mas ao mesmo tempo, como todo bom arquiteto, ele tenta guardar um pouco da cultura do país, cara. Né? E isso se perde muito. Você pode ver a nossa história republicana, ela tenta desconstruir o que tinha de bom no Brasil Império. E eu não estou dizendo que o Brasil Império foi perfeito, não. Longe de mim dizer uma besteira dessa. Entendeu? O que eu quero dizer é que os valores morais, é que o respeito às grandes instituições existia. Eu vou dar um exemplo, aí você me fala mais ou menos como isso, um fato que aconteceu essa semana, você me fala mais ou menos como isso aconteceria no Império. Houve uma votação para autorizar a privatização de uma empresa estatal. Foi autorizado pelo Congresso. Um deputado, que era contrário, entrou na Justiça. A Justiça bloqueou essa autorização. Isso é uma coisa que a gente vê muito hoje, essa briga entre Congresso e Judiciário. O Judiciário legislando, até porque existe brecha para isso. Sim. Né? Na minha opinião, se o Judiciário tem que entrar para interpretar uma lei é porque ela foi mal escrita. Né? Sim. E como, por exemplo, o Império resolveria um problema, um impasse nesse sentido? Resolveria ou não? Continuaria assim? Então, o que acontece? Nós temos que entender que os poderes, mesmo os 4 poderes, eles têm que ser harmoniosos entre si. Isso é uma premissa de qualquer democracia, né? E esses poderes, sendo harmoniosos entre si, eles têm que estabelecer rigorosamente o que cada um, aonde cada poder pode interferir no outro. Isso tem que estar claro. E como que a gente consegue isso? A primeira coisa seria uma nova Constituição. Porque a nossa Constituição é republicana. Em havendo um plebiscito, havendo a aprovação da restauração do sistema monárquico, nós precisaríamos, obrigatoriamente, de uma Assembleia Constituinte. E aí sim, a população tem que estar esclarecida e escutar os seus candidatos para escolher aqueles nos quais vão defender o seu ponto de vista, o meu ponto de vista, o conjunto dos pontos de vista da população. E aí sim nós teríamos uma Constituição que atenderia a todos os pontos da população. Isso, infelizmente, é uma coisa, eu, na minha opinião, muito difícil de acontecer, porque a gente vê que as pessoas não dão importância para o deputado e para o senador. Não sabem nem o que ele faz. Não sabem o que ele faz, não dão importância na escolha. Posso trazer isso para a esfera municipal? Por favor. Vamos lá. As pessoas não sabem o que faz o vereador. Sim. Você quer ver? A cidade tá uma buraqueira danada e o vereador não faz nada. O vereador é legislativo, não é executivo. Quem executa é o prefeito. Mas culpam os vereadores. Culpam os vereadores. Eu acho que isso Eu acho tão fácil a gente culpar. Se você quer culpar os vereadores de coisas que realmente são deles, cadê as denúncias sobre os contratos? Cadê a responsabilização pela emissão de pareceres ou de decretos totalmente toscos? Até leis, né, que são aprovadas em sessões extraordinárias, que é uma coisa que eu sou contra. Uma sessão extraordinária, dia 28 de dezembro, para aprovar uma lei, onde a população não está sabendo que existe aquela sessão, não pode acompanhar. Isso é uma cobrança também. E a gente vê que a cobrança é sobre, hoje, iluminação pública e buraco. Né? E na minha opinião, e remédio. E na minha opinião, isso é um problema muito grave, porque o que acontece? A partir do momento que eu cobro o vereador por isso, e eu imponho isso como condição para votar nele na próxima eleição, eu obrigo ele ir lá pedir favor para o prefeito. Exatamente, e não fiscalizá-lo. E não fiscalizá-lo, porque se ele está pedindo favor, o prefeito que tem o poder de colocar a lâmpada, de tapar o buraco, né?
que vai acontecer? O prefeito, ele vai ter o vereador na mão. Ele fala assim, opa, você quer isso, eu faço desde que você vote nessa lei para aumentar imposto, ou desde que você vote... Aumentar o ônibus. Enfim, né? Então, assim, é grave isso, essa cobrança é grave. As pessoas acham que não, eu votei, ele tem que resolver, né? Isso é... E como é que o Império interferiria na esfera municipal? Na esfera municipal, na verdade, seria mais uma mudança cultural. Em que sentido? A partir do momento que o Congresso Nacional, né, os deputados e senadores, passam a ter um cara que fiscaliza ele, que não tem vínculo nenhum com o partido político e que pode arrancar eles dali, eles começam a frear. E freia por quê? Não é porque eles ficam bonzinhos, é por medo de perder o cargo. Eles podem perder o cargo a qualquer momento. Este freio, obrigatoriamente, faz com que a esfera estadual não consiga tanta coisa aqui, de barganha, de ilícito, porque esses caras aqui estão com medo. Então eles vão ter que começar a fazer o seu papel. E essa contaminação se dá de cima para baixo. E tem que ser assim. Você não lava o seu corpo de baixo para cima. Porque senão, quando você terminar de lavar aqui em cima, a sujeira desceu toda para baixo. Né? A limpeza tem que ser de cima para baixo. E é aí onde o papel da monarquia transforma o país de cima para baixo. Dessa maneira. As eleições, elas continuam acontecendo normalmente, como sempre aconteceram durante o Império do Brasil. Entendeu? As eleições para as câmaras municipais, para as assembleias provinciais, e para a Câmara dos Deputados Federais e para o Senado, sempre aconteceram normalmente. A única diferença, acho que era do Senado. O Senado era vitalício e indicativo. Mas, como eu disse, a nossa Constituição poderia ser de 1824 com as adequações para a realidade atual. Essa poderia ser uma adequação. Não, o senador, o povo quer escolher. O povo escolha. Essa Constituição de 1824, ela tem toda uma história também em volta dela. Dom Pedro I teve uma dificuldade muito grande em criar essa... Teve que usar o exército, inclusive, para forçar os deputados vocês não saem daí enquanto não... O que aconteceu? Os deputados... Estava aparecendo o Brasil de hoje. Conservadores e liberais não se acertavam sobre nenhum ponto. Não saía a Constituição. O que Dom Pedro I fez? Dom Pedro I dissolveu o Congresso. Sai. Trouxe os grandes pensadores da Europa, alguns pensadores brasileiros, alguns estudiosos brasileiros, e falou, vamos escrever uma Constituição moderna. E nessa Constituição moderna, tirava poderes dele. Para você ter uma noção, o imperador do Brasil tinha menos poderes do que um presidente atualmente. Essa super concentração de poderes em que ele representa o Estado, em que ele tira quem está nos ministérios, em que ele governa, você tem dois poderes concentrados em um. Você tira e você põe. Eu acho o maior absurdo, por exemplo, isso aí chega a ser primário, é uma falta primária. É o presidente indicar o juiz do Supremo que pode, por exemplo, ter me condenar. Eu vou indicar quem me condena. Então, isso para mim é um absurdo primário. Por exemplo, o imperador seria o chefe das Forças Armadas e seria ele quem aprovaria ou não as indicações, né, por meritocracia, claro, do Supremo, dos juízes. Então, como ele não tem vínculo político, ele pode fazer isso com isenção. E a grande questão é, e se o imperador for um cara ruim? Sei lá, for meio doido, ficar maluco, alguma coisa assim. Pode acontecer, né? Diversas doenças, esquizofrenia, né? Que é uma coisa que pode aparecer mais pra frente. Existem instrumentos em todas as monarquias na qual, se o imperador, o rei, o monarca, ele estiver incapacitado de exercer, o parlamento pode tirar esse cara e chamar o próximo da linha sucessória.
E qual a grande sacada de ser um cara de uma linha sucessória? Ele nasce criado para representar o país e exercer esse poder moderador, desde a infância. Mesmo hoje, nós sendo uma república, todos os nossos príncipes e princesas imperiais são criados para, caso um dia o povo solicite, eles estejam preparados. Estejam preparados. A gente vê muito isso na Inglaterra, né? Ou, por exemplo... Obrigatoriedade de servir, por exemplo, as Forças Armadas. Forças Armadas. E até pela exposição que eles têm tem que andar com o povo. Ele não tem um papel ali de chefe de Estado, mas se ele fizer alguma coisa errada, no outro dia tá em todos os tabloides ingleses, sim, né, falando sobre sim, ele. Sim. Aliás, no mundo hoje, né? Hoje tá na internet. Na internet, no mundo inteiro. É igual a gente aqui. Fantástico. Fernão, quando a gente teve aquela primeira conversa lá, eu lembro que foi até fazer o merchan. Foi até na pizzaria do Neio lá, né, no Dom Carmelo. E aí você me falou sobre monarquia, eu falei assim, eu imaginei, falei, esse cara é maluco, né? Ele deve ser o único cara no Brasil que defende a monarquia. Como é que é esse movimento? Hoje eu vejo que não é tão maluco assim, né? Tudo faz muito sentido. Mas como é que está esse movimento pró-monarquia no Brasil? Como é que funciona? Existem muitas pessoas trabalhando em cima disso? É legal porque são todos voluntários, né? Existe o pró-monarquia, existem diversas páginas de Face, isso procurar tem um monte, você já deve ter visto. Sim, algumas, bastante. Né? Tem o Terça Livre. Terça Livre sempre fala abertamente, é um canal muito grande, né, e fala abertamente. Hoje nós temos encontros monárquicos em todos os estados, em alguns estados mais de um por ano, onde aparecem lá não só as pessoas da família imperial, né, como normalmente Dom Bertrand, né, já que Dom Luís é mais de idade, e Dom Bertrand hoje é o grande porta-voz de todos os movimentos, aonde vão aqueles que não são dinásticos, ou seja, não têm direito à herança do trono, mas são da família, como Dom Luís Felipe de Orleans e Bragança, que é um administrador, cientista político, um estudioso, né, que também tem aí, você vai achar a entrevista dele no Ronivon, você vai achar a entrevista dele em um monte de programa, vários livros, e o movimento ele cresce de uma forma que chega a me assustar. Porque hoje o que eu tento fazer é corrigir um erro que eu fiz na minha vida. Em 93 eu fiz campanha contra a monarquia. Contra a monarquia. Teve um... Exatamente por ter sido ludibriado, né, com tanta desconstrução histórica. Com tanto não contar a verdade da história. Em 93, para quem não lembra, eu tinha 8 anos de idade. Teve um plebiscito, né? E eu lembro que na escola foi falado sobre isso, sobre os perigos da volta da monarquia. Então, assim, foi escolhido a manutenção do sistema presidencialista, né, do sistema republicano. Republicano presidencialista, isso aí. Não, então, o que acontece com isso? Muita gente pensa, 13% dos votos, acabou a chance. Muito pelo contrário, dali pra frente o movimento cresceu muito. Por quê? Hoje, por mais que a pessoa seja republicana, ela não consegue dizer de boca cheia que deu tudo certo. Sim. E às vezes você começa a pensar, se estava realmente tão ruim assim, por que tinha apoio popular? Dom Pedro II ele tinha uma armada negra, ex-escravos que formaram um exército para defendê-lo. Agora, a República ela tentou durante todos esses anos desconstruir a história. Quando o pessoal viu 13% votou na monarquia, por quê? Um conversa com o outro, ainda era o boca a boca, tanto que existia prospecto de que se o plebiscito fosse feito no final do ano, como estava previsto, havia uma chance da monarquia vencer. Porque estava crescendo. O que eles fizeram? O que eles fizeram? Anteciparam para 21 de abril. O que é esse dia? Dia do descobrimento. Aliás, não, desculpa. Anteciparam para o dia de Tiradentes. Dia de Tiradentes. Né? Sim. A ideia foi o dia de Tiradentes.
22 é o descobrimento. 22 descobrimento. Dia 21... Corta essa Tiradentes. parte, não deixa eu pagar esse mico, não. Tenta então meio que finalizar, por causa da bateria. Tá. Beleza. Tá. Então o que acontece? Eles anteciparam para o dia de Tiradentes. Exatamente o único mártir republicano que eles conseguiram fabricar. E isso fez com que, mesmo assim, o movimento crescesse. O movimento hoje é gigantesco. É gigantesco. Eu acho que um grande argumento que você, nas falas que a gente tem, nas conversas que a gente tem, uma coisa que me fez pensar um pouco nesse assunto e trazer o Fernão aqui para né, falar um pouco sobre isso para você que está em casa, é os exemplos, né, de monarquia pelo mundo, Canadá, Espanha, Japão? Japão. Ninguém lembra do Japão, né? Japão. Império do Japão. Tem um IDH altíssimo, né? Bem desenvolvido. Mas vamos falar de um que não tem. É. A Jamaica. A Jamaica é monarquia há 60 anos. É um país pobre. Só que desde que se tornou monarquia, Rainha Elizabeth, não para de crescer o IDH. É gradativo? É paulatino, mas cresce. Mas cresce. O país começa a se desenvolver. Porque não há essa concentração de poder. O grande problema é a concentração de poder. Fantástico. Isso... Bom, enfim, agora você tem muita informação, né? Agora dá uma pesquisada, dá uma procurada. E a gente está aqui para apresentar também. A TV Cenário, o Cenário de Notícias está aqui para apresentar, trazer uma informação para o público e não para fazer com que você tenha uma opinião formada, né? Ou que você compre uma opinião. Então a ideia é que você conheça a monarquia, conheça esse movimento, saiba que amanhã ou depois, né, logo pode ser que tenha um plebiscito aí e você tenha um pouquinho de informação sobre esse assunto. Inclusive existe a ideia legislativa, né, deixando claro, está lá no Senado, ideia legislativa para fazer esse plebiscito. Para fazer o plebiscito. Então, assim... É algo que está muito mais próximo do que até a gente imagina, o plebiscito em si, né? E daí a cultura aceitar ou não isso aí já é uma outra história e tudo mais. Mas é isso, a gente vai ficando por aqui, que se deixar, a gente fica 2 horas aqui, né, falando sobre esse assunto. Fácil. Mas em uma outra oportunidade a gente volta a tratar esse tema, até um debate, né? Seria legal. Seria bacana. E a gente conta com a sua audiência sempre, tá bom? Agradeço a todos que estiveram aqui. Vou deixar vocês com as considerações finais aqui do nosso amigo Fernão Falheiras. Pode ir. Bom, eu queria agradecer primeiramente a oportunidade, né, da TV Cenário. Mandar um abraço ao meu amigo Jair também. Ele é meu brother de coração. Não só ele, a família inteira, uma família do bem. E eu acho que é isso que a gente quer para o nosso país. Famílias de bem. E ter uma família de bem passa por ter um Estado que não interfira nas decisões das famílias. Passa por ter um Estado que seja família. O Estado não tem que ser nada mais do que uma grande família. Para isso, nós precisamos no Estado de uma grande família, que é a família imperial brasileira. O ramo brasileiro dos Orleans e Bragança. Perfeito. Isso aí. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui em mais um Cenário de Notícias. Aguardamos você aqui no próximo vídeo.